Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para hoje nossa aula de língua portuguesa. É isso mesmo, língua portuguesa. Vocês aí, da casa de vocês, da sala, do quarto, da cozinha, da varanda, eu aqui da nossa sala de aula virtual via TV. E para melhor estudarmos a língua portuguesa, é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Por falar em conteúdo, vamos lá para o nosso quadro. Na aula de hoje, nós iremos estudar conto popular. Conto popular, nós vamos conhecer o conto popular. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo referências por gêneros, temas e autores. Bem, textos de diferentes gêneros e extensão. O gênero que nós iremos estudar é o conto. Mas qual tipo de conto? O conto popular, ok? Texto narrativo. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de conhecer a estrutura do conto popular. Nós vamos conhecer a estrutura do conto popular. Nós também iremos observar a história do conto popular. Professor, mas o conto por si já não é uma história? É sim, mas nós vamos observar como evoluiu o conto popular ao longo da história. Ok? Ao longo do tempo, como foi que esse conto popular tanto surgiu como evoluiu? E nós iremos estudar contos populares. Ok? Nós vamos analisar aqui contos populares. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro, você sabe o que é um conto popular? O segundo, você já escutou um conto popular ou mesmo leu um conto popular? Olha só, eu acho que sim. Talvez vocês não soubessem que era de fato um conto popular, mas já devem ter escutado ou já devem ter lido aí contos populares. Você poderia dizer um exemplo de conto popular? Será que você seria capaz de dizer um exemplo de conto popular? Mas antes, vamos para a leitura do texto do projeto de leitura desta semana. O que é que nós vamos fazer agora? A princípio, uma leitura silenciosa, ok? Eu vou colocar aqui o texto, tá bom? E vocês vão lê-los aí da casa de vocês. Uma leitura silenciosa, apenas você e o texto sem falar nada, tá bom? É uma leitura em silêncio, ok? O texto é O Caboclo e o Sol. Então, primeiro vocês vão fazer essa leitura silenciosa e, em seguida, vamos fazer uma leitura compartilhada. A ideia de se fazer primeiro uma leitura silenciosa é para que vocês adquiram fluência na leitura. Tá bom? Então é importante que vocês façam essa leitura prévia, uma leitura silenciosa e só depois uma leitura em voz alta compartilhada. Então vamos lá para o texto. Eu vou colocar aqui, são duas partes, a primeira parte e depois eu vou colocar a segunda parte, para fazermos uma leitura silenciosa. Então vamos lá, leitura silenciosa.
Vamos lá agora para uma leitura compartilhada, vocês aí da casa de vocês e eu daqui. Vamos lá? O caboclo e o sol. Um fazendeiro e um caboclo apostaram quem veria em primeiro lugar o primeiro raio de sol nascente. Foram de madrugada para um lugar aberto na fazenda. O fazendeiro ficou de pé, olhando na direção que o sol nasce à espera. O caboclo se sentou em uma pedra de costas para ele, olhando em direção oposta. O fazendeiro achou graça da burrice do outro. Então o caboclo grita: "Meu amo, o sol, o sol!" Curioso e espantado que o caboclo visse o sol nascer no poente, o fazendeiro se virou, e assim um brilho de luz clareava ao longe, vindo do nascente, por sobre as nuvens amontoadas às serras. Era o primeiro raio de sol e o caboclo ganhou a aposta. Um belo texto, né? Mostra aí a esperteza do caboclo frente ao fazendeiro, ok? Bem, como eu falei, essa foi uma leitura compartilhada. Antes fizemos uma leitura silenciosa. É importante que vocês leiam esse texto ou esses textos do projeto de leitura quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para adquirirmos fluência na leitura. Vamos para o conteúdo da aula de hoje, conhecendo o conto popular. E o que é um conto popular? Contos populares são narrativas, lembram que eu falei isso no começo? São narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. Algumas vão ter, mas a grande maioria não tem um autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Sabe aquela história? Quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos o que acontece no conto popular. À medida que ela vai passando de geração em geração, de uma pessoa para outra, algumas modificações vão acontecendo aí dentro da história. A autoria é atribuída ao povo. Muitos contos populares são bastante antigos, ok? Então, há contos populares que eles vêm de muito longe. Tão longe que a gente nem consegue saber exatamente quando eles surgiram. Passando aí de boca em boca. Não eram escritos, mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de história. Então, principalmente antigamente, esses contos populares eles não eram escritos. E como é que ele chegava até os ouvidos das pessoas e chegaram até os nossos ouvidos hoje? Passando de boca em boca, não eram redigidos, não. Eles passavam aí de boca em boca e chegou até os dias de hoje. Autores modernos podem escrever suas próprias versões de contos de fadas e fábulas, que são aí alguns exemplos de contos populares, tá bom? Dentro dos contos de fadas e das fábulas nós vamos encontrar alguns contos populares e alguns autores modernos, atuais, contemporâneos nossos, eles vão aí escrever as suas próprias versões de alguns contos populares. É uma forma também de registrar, não só mais de boca em boca, mas de um registro de fato escrito. Outros contos populares, nascidos na tradição oral, passaram depois para os livros, tá bom? Alguns que vinham aí de boca em boca, passaram então aí a ganhar versões em livros, versões impressas, o que torna inclusive mais acessível a nós também. Ao invés de nós dependermos de alguém que viesse contar esses contos para nós, nós podemos encontrar esses contos já em livros e termos acesso a esses contos. É o caso do conjunto de histórias das Mil e Uma Noites, por exemplo. Não sei se vocês já escutaram As Mil e Uma Noites, são várias histórias aí que se passaram ao longo de um tempo e que antes eram apenas contadas
né, de boca em boca, e já é possível encontrarmos versões escritas desses contos, que são repetidas aí há muitos séculos pelos contadores de histórias. Personagens de contos como Aladim, Ali Babá e Simba o Marujo se tornaram conhecidos no mundo inteiro por meio de livros, revistas em quadrinhos e desenhos animados. E por que aqui nós trouxemos o Aladim, o Ali Babá e o Simba o Marujo? Porque são contos bastante antigos, ok? E que a princípio eram contados de boca em boca e hoje chegaram até nós através de livros, revistas em quadrinhos, né? E mesmo desenhos animados. É possível nós encontrarmos a história do Aladim, do Ali Babá e do Simba através também de desenhos animados, o que torna esse tipo de conto mais interessante para algumas pessoas que se interessam mais aí por história em quadrinhos, por exemplo, ou mesmo por desenhos animados. É uma forma também de você ter acesso à história de uma forma diferente. Temas dos contos populares. Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Ok? Então, o conto popular ele pode ser aí uma fonte de conhecimento para nós sobre vários aspectos, tá bom? Aspectos do nosso cotidiano, por exemplo, tá bom? Ele também tem esse papel, em alguns casos, de nos ensinar algo, de nos ensinar alguns valores, de nos ensinar coisas boas, coisas que vamos utilizar no nosso dia a dia, que já utilizamos, estamos utilizando ou mesmo vamos utilizar aí no nosso dia a dia. Ele vai falar também, em muitos casos, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas desilusões, das nossas conquistas, ok? Ele traz aí alguns animais, né, em alguns contos populares, ou mesmo seres mágicos, super-heróis, vilões, pessoas sabidas, por exemplo, foi o conto que nós lemos aí no começo da aula, pessoas que não foram tão sabidas assim, também exemplo do conto que nós lemos aí no começo da aula, ok? E eles podem ser aí cômicos, ou seja, engraçados, tá bom? Pode ser uma sátira, né? Pode ser satírico, pode ser empolgante, pode nos influenciar a fazer coisas boas, tá bom? Pode ainda nos divertir, dar bons exemplos, tentar explicar coisas e coisas que pessoas não entendem, ok? E aí o conto popular se torna um instrumento para tentar, né, explicar essas coisas que as pessoas não entendem de forma tão fácil. E também tem outra função, a do entretenimento, tá bom? De nos entreter através da história. Bem, sobre as fábulas. A fábula, ela é um tipo de conto popular. Por quê? Porque ela ensina uma lição, tem uma moral de história, tá bom? As fábulas geralmente têm como personagens animais que falam e se comportam como pessoas. Bem, sobre as fábulas, nós já estudamos sobre elas aqui nas nossas aulas, ok? A fábula, ela tem essa função aí de nos dar uma moral de história no final, de nos ensinar algo no final. E ela é sim um tipo de conto popular, ok? E os personagens, geralmente, nós sabemos que são animais, às vezes algum objeto também pode acontecer. Podem ter também aí seres humanos entre os personagens, mas predominam, na grande maioria das vezes, personagens animais que ganham aí algumas atitudes
humanas, alguns comportamentos humanos, tá? Animais com comportamentos e temperamentos humanos. Assim, né, as fábulas revelam as tolices ou a sabedoria dos homens, tá? Principalmente trazendo aí, características humanas para os animais. Então, vai assim nos revelar tolices e sabedorias dos homens. Por exemplo, os três porquinhos. Os três porquinhos, o que é que eles mostram? Mostra a importância do trabalho bem feito, né? A casa do porquinho que mais se esforçou durante a construção é a única que resiste aos ataques do lobo. E aí o que é que nós podemos aprender através da história dos três porquinhos? Que é importante nos esforçarmos. Né? Para quê? Para que aquilo que nós formos fazer sejam coisas boas, coisas fortes, coisas sólidas. Ok? Se nós não nos esforçarmos, ficarmos na nossa preguiça, aquilo que nós formos fazer, as coisas que nós formos fazer, elas vão ser frágeis, vão ser vulneráveis. Contos de fadas. Contos de fadas são histórias nas quais acontecem coisas mágicas. Nós temos aí vários exemplos de contos de fadas, tá bom? Com frequência, um personagem jovem encontra criaturas fantásticas como fadas, bruxas, gigantes ou dragões. Histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida surgem como contos folclóricos, ok? São contos folclóricos, são contos populares, ok? Contos contados, inventados por pessoas que terminam entrando aí na tradição, na cultura de determinado local, no caso também terminou entrando na nossa cultura. Dois autores alemães, os irmãos Grimm, né, coletaram e escreveram muitas histórias de contos de fadas no século XIX. Outros escritores, como Hans Christian Andersen, criaram seus próprios contos de fadas, tá bom? Alguns, como os irmãos Grimm, eles pegaram os contos de fada que eles escutavam e escreveram. Outros, né, como o Hans Christian Andersen, eles criaram os seus próprios contos de fada. E os contos de fada também são exemplos aí de contos populares, tá bom? Geralmente nos ensinam algo, geralmente vem aí da tradição oral, ou seja, são histórias contadas, mas que em determinado momento terminaram aí sendo escritos, passados para o papel. Os contos populares brasileiros. Nós temos alguns contos populares brasileiros. No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica. Quando se fala de Península Ibérica, o que é que nós estamos falando? Dali da região de Portugal, da região da Espanha, um pouco ali da França também. Ok? É o caso das histórias dos personagens Pedro Malazarte, um astuto herói popular conhecido de artimanhas, tá bom? Então, Pedro Malazarte, que é um personagem trazido para o Brasil, ele é um herói, mas o seu heroísmo está em quê? Está nas suas artimanhas, ok? Na sua facilidade de lidar com situações que seriam aí adversas, que seriam contrárias, mas através das suas artimanhas ele consegue superar essas dificuldades. Outros contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos povos africanos, tá bom? Então, foram pegos aí da cultura indígena e também trazida aí da cultura africana. As histórias do Boto, da Iara, do Curupira e do Saci são só alguns exemplos de contos brasileiros que tiveram origem aí ou na cultura indígena ou na cultura africana. Vamos ver em um texto?
Então eu trouxe um texto aqui que nós iremos ler juntos, ok? É um conto popular, de antemão já digo a vocês, e o texto é A Onça e o Boi, ok? Deixa eu colocar ele todo aqui na tela. Pronto, e eu convido vocês para lermos esse texto juntos. Vamos lá? A Onça e o Boi. Havia uma onça que morava na serra e só descia de lá para se alimentar. Um dia, quando descia, encontrou um boi e ficou logo com vontade de o atacar traiçoeiramente. Então disse a onça ao boi: compadre, você não me dará notícia de um companheiro seu que vivia aqui e era meu amigo e há muitos dias não vejo? Ontem estive com ele no bebedouro e creio que ele está lá me esperando. Se você quer, amiga onça, vamos juntos até lá. Assim falou o boi. A onça respondeu: nesta eu não caio, estou com fome e por lá não há carneiro que se possa pegar, além de que lá fico perto do meu inimigo. Quem é seu inimigo? Perguntou o boi. É um lavrador que tem cara de matar 30 onças, que fará de mim sozinha. Lá não tem arvoredo de que possa me valer. O boi. Mas você, comadre onça, se teme é porque alguma coisa fez. Quem não deve, não teme. A onça respondeu: compadre, não se lembra? Quando eu peguei aquele bezerro, correram atrás de mim 3 amigos cachorros e um deles era danado. Só de gritos me trazia atordoada. Só descansei quando pude subir numa árvore e ver se colocava as unhas nos moleques. Mas qual? Fugiram para trás com o diabo. O boi. Então, comadre onça, você só é gente tendo arvoredo? Vamos para o campo limpo. A onça. Mas o compadre está me puxando para o campo limpo. Parece que está desconfiado. Assim, uma ficou procurando o mato e a outra o campo limpo, até que se ausentaram desconfiando um do outro. Um belíssimo texto, não acham? Bem, um desconfiava do outro, um tinha medo do outro. Vamos lá então interpretar esse texto que é um texto conto popular. Qual é o título do texto? Quais são os personagens da história? Quem era o inimigo da onça? E por qual motivo a onça temia? Vamos para a resposta. Vocês podem anotar aí no caderno de vocês, tá bom? Qual é o título do texto? Vocês lembram qual é o título desse texto? Nós vimos aqui no começo, eu comecei inclusive falando qual era o texto. O título do texto é A Onça e o Boi. Quais são os personagens da história? Bem, os personagens de fato também são a onça e o boi. Eles fazem referência a outros seres, mas personagens mesmo, nós temos aí a onça e o boi. E quem era o inimigo da onça? O inimigo da onça, quem era? Era um lavrador. Ok? A onça dizia ter muito medo do lavrador, que era o seu inimigo. E por qual motivo a onça temia? Ela havia pego um bezerro, por isso que ela tanto temia. E agora vamos juntos exercitar. Um exercício bastante rápido, que acredito que vocês não terão dificuldades para fazê-lo.
apenas uma questão. Observe as imagens abaixo e indique a qual conto popular cada uma delas se refere. Vamos ver quais são as imagens. Nós temos aí a primeira imagem. Qual conto popular essa imagem se refere? O que é que vocês conseguem identificar aí? Que conto popular é esse? É um conto de fada, mas não deixa de ser um conto popular. A Branca de Neve e os 7 Anões. Tá bom? Nós temos aí, olha, dá para perceber a Branca de Neve, os 7 Anões, o Castelo, o Príncipe. Outro conto popular. Que conto popular é esse? Nós, inclusive, falamos dele aqui na aula. Vocês lembram? É os 3 Porquinhos. E esse outro conto popular? O que é que nós temos nesse outro conto popular? Nós temos o Saci Pererê. Exemplos aí de contos populares. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre os contos populares, fizemos a leitura do texto O Caboclo e o Sol, vimos o que são contos populares, observamos a origem dos contos populares, observamos exemplos de contos populares e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.